TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando agora o programa Janela do Céu, que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente a cada um que sempre nos acompanha, para sempre receber a mensagem do Senhor, que nós somos muito edificados quando nós ouvimos os relatos, os testemunhos de muitos irmãos que têm experiências com a palavra. Mas hoje nós vamos ter um programa um pouquinho diferente, porque nós queremos falar sobre a mesa do Senhor, algo que é muito importante nas nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual e que muitas vezes nós não conhecemos ou nós temos algumas dúvidas, algumas questões. E por isso nós convidamos aqui a Grace Alves para compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a editora Vento Sul, que é essa parte da mesa do Senhor, que já alcançou muitas vidas. Eu mesma fui uma pessoa que foi alcançada através da mesa do Senhor, através dos materiais, dos livros, e eu acredito que muitas pessoas já receberam algum material e foi o primeiro contato com o Evangelho do Reino. E nós queremos saber tudo sobre a editora Vento Sul. Tudo bem, Grace? Tudo bem, Elisama. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o início da editora, né? Então, a editora Vento Sul, ela iniciou, na verdade, naquele primeiro grupo familiar que a gente ouve, né, o ministro Sérgio falar, que a Igreja do Senhor iniciou lá em 1990, né, na casa dele, no grupo familiar que só tinha ele. Então, era um período onde ele estudava a palavra, né, durante aquela 1h30 semanal. E alguns dos irmãos vão lembrar que há muito tempo atrás, né, na década de 90, existiam gravadores bem pequenininhos, né, com umas fitas bem pequenininhas. E ele começou a gravar esses estudos. Ele disse para nós que o Senhor tocou ele que ele deveria gravar os estudos bíblicos, as orações que ele fazia. E então ele foi gravando e foi guardando, sem saber o porquê dessas gravações, né? E, na verdade, a editora iniciou com essas fitas bem pequenininhas lá em 1990. Hoje, esse material, por exemplo, o livro Josué, a Vida de um Guerreiro, o livro Êxodo, Uma Marcha de Tribulação, foram extraídos dessas fitas gravadas em 1990, né? Então, a editora Vento Sul, na verdade, existe desde o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Cachoeira do Sul, que foi em 1990. Claro que ao longo do tempo, daí, foi acrescentando, né, novidades na editora para ter esse manancial que a gente tem hoje, cheio de tecnologia. Que bênção, né? E até nós trouxemos aqui um monte de fitas, que são essas fitinhas aqui, né, que iniciou, até tem aqui, até eu encontrei uma aqui que diz assim, A Cura da Alma. E são títulos que são comuns para nós, né? Libertação do Espírito, Depressão e Consciência Limpa, que são ministrações que tem o livro A Cura, né? Então, aqui a gente tem o início, quando começou aqui, as fitas eram vendidas assim, com essa capinha. Tem pessoas, acho que nem sabem da existência desse tipo, né, de material. Então, aqui a gente tem as fitas cassetes. Aqui a gente tem as fitas de vídeo só. Agora não existe mais as VHS, porque antes tinha também aquela bem grandona, né? Então, a gente tem aqui um pouquinho dos livros que começou a editora Vento Sul, né? Então, ela já passou por várias transformações, né? Para que todos possam ver. Aqui tem, né? Josué, a Vida de um Guerreiro, no momento da editora que não era nem com aspiral e também não era muito livro, a gente chamava de apostila, né? Então, elas vinham todas com essa mesma... Inclusive, quando eu cheguei na igreja, era dessa forma aqui, né? Em 2000, as apostilas. Todas tinham essa mesma capa e só mudavam o nome. Então, a gente vê que, pela graça do Senhor, né? Tantas mudanças e, graças a Deus, o Senhor trouxe. E quando eu vim para a igreja, era assim os CDs, né? Escrito à mão, sem capa. E isso alimentou e sustentou muitos de nós, né? Então, a gente vê que é importante a gente ter uma capa para a questão de vendas, mas o que importa mesmo é a palavra, né? Isso. Então, como eu falei, né, começou lá em 1990 com aquelas fitinhas pequenininhas, né, que a gente viu agora aqui, que a Elisama mostrou. E aí depois, em 1997, quando a igreja ficou
pública, né? Que daí tinha o local templo aqui em Cachoeira, tinha culto, já tinha vários irmãos sendo acrescentados pelo Senhor. Todas as reuniões começaram a ser gravadas nessas fitas cassete maiores, né? Que daí ali é onde a gente extraiu o conteúdo para fazer o livro A Cura Interior, que são o kit A Cura Interior Básica, que a gente tem hoje, a série 1. Tem todos esses CDs separados por assuntos, fé, amor, paz, tudo isso é desse material que a gente gravou lá, os cultos, né? Desde 1997 até hoje, que continua sendo gravado. Mas é interessante a gente falar no ano de 2000, né? Como você falou que chegou na igreja, aí a gente já tinha uma produção de material, porque inicialmente não era nada produzido e revendido, né? Era só armazenado, né? Porque o Senhor tinha dado essa direção que tudo deveria ser gravado. E tudo foi gravado. Aí depois, no ano de 99, mais ou menos, 2000, que foi quando Deus teve assim um grande fluir de ensino na igreja aqui em Cachoeira do Sul, onde a gente teve seminários, semi-escolas, estudos bíblicos, né, escolas ministeriais. Aí todo esse conteúdo começou a ser digitado também e transformado em apostilas. Então foi feita a apostila de semi-escola de libertação, da guerra espiritual, renovação da mente, padrão divino para a família, mas tudo impresso na nossa impressora, no nosso computador, né, aqui da igreja, que tinha um computador e uma impressora. Então a gente imprimia, mandava encadernar para vender para os irmãos que queriam ter o conteúdo e que, por causa de trabalho, por causa de escola, não conseguiam estar presencialmente ali. Era só para o consumo interno da igreja. Era só para aqueles irmãos que, naquele momento, tinham suas tarefas e não tinham como estar ali presente na igreja assistindo aquele curso. Então, eles iam lá e adquiriam a gravação em fita, né, e a apostila. Aí, depois, a igreja começou a expandir. E isso é muito legal da gente falar, assim, porque no reino, Deus nunca diz assim pra gente a obra completa, né, como vai ser. Por exemplo, quando começou a editora, Deus não disse, né, que vocês vão ter uma editora, a igreja vai ter uma editora, Editora Vento Sul, vai ter o logo tal, né, vai ter livro, vai ter e-book, vai ter download, nada disso. Deus vai fazendo e conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai estabelecendo a estrutura da igreja. E lá em Atos é falado isso também, né? Que quando aumentou a necessidade de serviços para servir as mesas, a igreja, aí vieram os diáconos. No Estabelecendo o Modelo do Monte é falado isso, que a estrutura vai acompanhando o fluir de Deus. Então, à medida que a igreja começou a expandir para outras cidades, houve essa necessidade de o alimento chegar lá também. Naquela época não tinha internet, a internet era discada, não tinha pão de Judá, não tinha TV Menorá, não tinha como uma pessoa acessar virtualmente a mesa. Então, daí surgiu a editora legalmente, né? Que foi em 2000 até 2010, mais ou menos, ela foi funcionando assim, manualmente. A gente multiplicava e mandava para as outras cidades, né? Então tinha o CD da semana, né? Que muitos irmãos esperavam. Eu fui uma pessoa que estava fora de Cachoeira nesse período e esperava chegar aquele CD com todas as mensagens da semana, que depois virou a coletânea apostólica, que hoje a gente tem download no site. Então, à medida que a obra foi expandindo, a estrutura foi acontecendo e ficou pronta como a gente enxerga hoje, né? Então, em 2010, aí ela se tornou uma empresa legalmente, né? E aí ela deixou de produzir apostilas, começou a produzir livros, tem o site, aí tem o logo. E aí foi uma nova fase da editora, onde tudo começou a se estruturar para a gente enxergar ela como uma loja de conteúdo de autoajuda, né? Um conteúdo de alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Cris, como surgiu o nome Vento Sul, Editora Vento Sul? Porque é um nome até estranho, né? Muitas pessoas questionam por que Vento Sul, qual é o sentido espiritual que com certeza deve ter, né? Sim. Então, como eu falei, naturalmente ela é uma empresa, então ela precisa seguir as regras burocráticas. E para ser uma empresa precisa de um nome. E daí, né, o irmão Sérgio orou e o Senhor trouxe para ele esse nome, Vento Sul. Quem quiser descobrir na Bíblia, né, sobre isso, no nosso site tem lá a aba sobre nós, quem somos, né? E ali explica o logo e explica o nome Vento Sul, porque na Bíblia o Vento Sul é um vento calmo, que ele traz calmaria. Diz assim, tem uma palavra que diz que quando a gente vê o vento sul é porque vai vir calor, né? Então não traz tempestade. O vento norte traz tempestade, opressão, né? Coisas ruins. O vento sul é um vento calmo, um vento que vem de Deus para acalmar as pessoas, para acalmar o ambiente, para acalmar os corações, como o material e a mesa faz, né? Acalma a nossa alma, nos faz entender o propósito divino e nos adequar a ele. E o logo, é interessante a gente falar também sobre o logo, porque junto precisa ter uma logo, né? Toda empresa precisa de uma logo, de uma identificação de imagem visual. Então, para a gente registrar a empresa, precisava da logo. E aí o Senhor trouxe essa visão, né, para o irmão, e ele botou no papel para a gente fazer. Então, ela tem aquele triângulo azul, né, no meio. O triângulo azul representa o nosso espírito.
E a cor azul representa a presença de Deus, né? Que Deus vivificou o nosso espírito. Aí o coração vermelho representa a nossa alma. E o vermelho representa a obra de Cristo na cruz, que nos proporciona a nossa restauração interna, né? A restauração da nossa alma. O círculo amarelo representa o nosso corpo. E o amarelo representa a manifestação das obras, dos frutos do Espírito através de nós, que é o Espírito Santo. E o círculo, né, o contorno verde, a nossa esperança de que a gente vai ser glorificado com Cristo, né? Então, essa logo, ela representa o homem, né, nas suas 3 partes, espírito, alma e corpo, sendo trabalhado pela palavra para alcançar a glória com o Senhor. Olha só que bênção, né? Só naquele desenho, quanta explicação e quanta ministração tem. É verdade, porque Deus, ele faz tudo perfeito, né? E é muito, assim, interessante a gente falar para quem hoje acessa o material, não tem noção, né? De todo o avanço que Deus fez, de toda a obra que Ele fez dentro dos nossos corações que trabalhamos, né? Aqui no corpo redatorial da editora, desde o início acompanhando tudo, porque não teria como uma pessoa organizar tudo isso sozinha, né? Então Deus usa o corpo e tudo na igreja é assim, Deus move várias pessoas para produzir aquilo que Deus quer, né? Ele não entrega tudo para um só, né? Então Deus entregou a semente, a palavra, né? O evangelho do reino por meio da Bíblia, né? Para o irmão Sérgio, ele foi lá, falou e pronto, né? Foi essa a parte dele. E aí Deus usou vários outros irmãos, né? Então teve irmãos que vieram e tinham toda a tecnologia para gravar CD, né? Numa qualidade melhor, para fazer aquela transição de fita para CD, né? Que dá trabalho, né? Deus usou irmãos para fazer isso, de pegar uma fita cassete, transformar em DVD. Depois Deus usou outros irmãos para trazer a tecnologia de site, né? De transformar isso num download, num arquivo digital que pode mandar por e-mail, tu pode baixar no teu celular. Aí Deus teve que usar outros irmãos para ouvirem, para digitarem, outros para fazerem a revisão ortográfica, outros que tem dom de desenho para fazer as nossas capas bonitas, para chamar a atenção do ímpio, né, para ler o material. Então, a mesa ela não é uma coisa de uma pessoa só, né? A mesa é de Cristo, e Cristo é o corpo. Então, cada pessoa que Deus foi acrescentando na igreja foi encaixando ali na mesa, e hoje a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro trabalhando para Vento Sul funcionar, né? Só que benção, trabalho de formiguinha, né? E outra coisa interessante que muitas pessoas falam que nos livros da editora Vento Sul não tem autor, nem foto, nem um registro. Esse livro foi escrito por fulano de tal, assim, formado em tal lugar, né? E aquilo chama atenção. Como assim não tem autor, diz corpo redatorial, né? Então, qual foi a direção do Senhor a respeito disso de não ter autor? Como eu falei, porque a editora, né, ela é uma parte da mesa, né? Então, não tem como a gente ter autoria do alimento que é Cristo, né? Porque a mesa é Cristo, o pão é Cristo, o material é Cristo, tudo é Cristo. Então, Deus só usou o irmão para pregar, mas se tivesse ficado por ali, não existiria o alimento chegando nas pessoas, né? Então, tem o corpo redatorial, que são todas as pessoas, como eu falei, né, de várias cidades que trabalham para chegar o produto final ali pra gente. Então, a direção do Senhor é que esses materiais não têm autor, porque o autor é Cristo, e quem faz a obra nas pessoas enquanto elas leem é o Espírito de Deus que se libera por meio da palavra, porque é interessante também a gente falar que todos os livros, CDs e DVDs da editora, todos eles têm o versículo e a explicação do versículo, né? Então, na verdade, é só um auxílio para a pessoa estudar a Bíblia. E de forma que a pessoa entenda, mesmo sem nunca ter aberto a Bíblia, ela consegue, por exemplo, pegar o livro O Dano da Amargura e entender tudo sobre amargura e perdão, sem conhecer o Senhor. E pela leitura conhecer o Senhor e ter a vitória da libertação interna e de ter a alma dela transformada por aquilo ali. Se tivesse um autor, a gente roubaria a glória do Senhor, né? Porque não tem autor, né? A mesa é Cristo, ele é o autor, tudo é dele. Uma foto bem grande, né? É verdade, a glória é só do Senhor. E qual foi a direção e por que essa direção de usar os irmãos? Porque poderia ter sido contratado empresas especializadas para fazerem todo o trabalho, pessoas que fizeram cursos capacitadas, e a escolha de procurar pessoas da igreja para realizar esse serviço. Então, como eu disse, né? A empresa é do Senhor, ela só existe formalmente, naturalmente, porque não tem como uma empresa funcionar se não tiver o papel do mundo, né, o documento. Mas como ela é uma empresa do reino e do Senhor, a gente não pode usar métodos naturais para edificar uma obra divina e espiritual, né? Então, se a gente fosse procurar, por exemplo, um editor de livros para fazer o livro da igreja,
Claro que teria muito mais qualidade a nível natural, de vocabulário, de tabulação, né, de digitação, de vírgula, de ponto, de acento, mas não teria o fluir da vida. Porque no reino o Senhor diz, né, que o que importa é o fluir da unção de Deus e não a qualificação natural. Então o Senhor sempre dirigiu, como eu disse, e nem foram pessoas que escolheram pessoas, né? Foram todos os que trabalham na editora e que já trabalharam, foram pessoas que foram salvas e que tinham seu talento natural, né? Então um tinha um talento natural para digitar, outro tinha um talento natural para editar áudio, para editar vídeo, o outro para fazer artes, né, e fazer imagens, outro para fazer a diagramação do livro. E as pessoas às vezes nem sabiam que tinha esse talento, né? Alguns tinham esse talento, já sabiam e se colocaram à disposição, entraram em contato conosco dizendo: olha, irmão, eu sou design, né? Eu posso ajudar na imagem, nas capas, fico à disposição. Mas teve outros que o Senhor, né, dirigiu, que chama fulano que ele vai ajudar. Aí, né, foi lá, a gente falou com a pessoa e disse: olha, o Senhor está te chamando para nos ajudar aqui nas digitações dos livros, o que você acha? Ah, não sei, nunca fiz isso. Mas se o Senhor está chamando, eu vou tentar. E deu certo, porque Deus é que guia essa obra. É que nem no reino, né? Deus escolhe os presbíteros, Deus escolhe os líderes dos grupos, Deus escolhe tudo. Então, a Vento Sul, ela é do reino, então não teria como usar um método natural para fazer as produções dos materiais. Teria que ser uma obra espiritual por meio dos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus, né? E eu gostaria de também perguntar a respeito dessas novidades que o Senhor tem trazido, porque nós vemos que cada vez mais o mundo ele está entrando numa era digital, né? Então a gente não recebe praticamente quase nada hoje impresso, sempre é motivado e o mundo está caminhando para cada vez mais ser tudo digital. E inclusive os livros, hoje nós temos e-books e todo o material em download. Há esse caminho agora para a editora que cada vez mais se torne tudo digital para que possa acompanhar o mercado também, né? E para facilitar muito essa produção dos livros. Sim. Então, a editora, né, ela por um período trabalhou só com produto físico, né? Então a gente tinha só livros, CDs e DVDs. Aí o Senhor nos direcionou para começar a fazer. O primeiro material que a gente fez foi a coletânea apostólica, porque era muitos CDs, né? E ficava um valor muito alto de produção daí. Então ela começou a ser online, com download, o áudio. E agora a gente já tem todos os e-books também para baixar, né? Para você ler no celular, no tablet, no computador. Porque o papel ele está deixando de ser usado. Então a tecnologia tomou lugar, né, do que era manuscrito, do que era manual, e a gente precisa se adequar. Claro que a gente vai manter, né, um estoque de CDs, de DVDs, para aqueles casos de irmãos que não têm acesso à internet, que não tem como, né, onde eles moram e nas condições que eles têm naturalmente, de acessarem o material virtual. Então, para esses irmãos, a gente vai providenciar o alimento, né, vai chegar neles o CD, o DVD. Mas se a gente for ver, hoje a maioria das casas já não tem onde rodar o DVD, porque DVD player já não existe para vender. Aí os computadores de hoje já vêm sem leitor de DVD, só vem com leitor USB para pendrive. Então a gente também está se adequando, né, e migrando e fazendo com que todo o nosso conteúdo seja virtual. Então hoje já tem tudo disponível virtual. Qualquer livro tem a versão e-book, qualquer CD tem a versão digital dele para comprar o CD inteiro, né? Então não tem mais desculpas para alguém dizer: ah, eu não tenho mais o DVD, o que eu faço? Mas está lá o virtual, né? Então a tendência é a gente acabar ficando só virtual, mas isso é como eu disse, as coisas vão acontecendo e a gente vai se adequando, né? E o site, Grace, hoje as vendas da editora Vento Sul é exclusivamente através do site, né, online. Como surgiu essa ideia e como ela se encaixou, solucionou bastante coisa para muitos irmãos, né? Sim, no reino a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Então, quem trabalha aqui na mesa do Senhor precisa fazer serviço por 10 pessoas às vezes, né? E a demanda de serviço é muito grande e são poucos irmãos que têm o tempo integral para trabalhar para a obra do Senhor. Então, no início a gente fazia os pedidos manuais, né? Então, vinha o e-mail com pedido, a tabelinha, a planilha no Excel, a gente baixava lá, fazia os cálculos, aí manda para a pessoa, ela faz o depósito, daí a gente espera comprovante de depósito, né? Então, demorava muito tempo e exigia muito trabalho nosso natural. E sem falar na distância também, porque às vezes, eu só consigo depositar no banco tal na minha cidade, não tem o teu banco, né? O que eu vou fazer?
Hoje a gente consegue fazer o pagamento no celular, né, com cartão de crédito, tudo instantâneo. Então a editora se adequou a isso também e a gente teve a loja virtual montada, que a gente já tem ela disponível. Até tenho como novidade que agora em abril a gente vai ter uma loja nova, né? Que ela vai ser mais rápida para funcionar, os downloads vão ser mais rápidos para a gente baixar. Vai ser uma benção, em nome de Jesus, né? Site novo, tá chegando. Então, o que Deus, né, nos guiou? Então, vamos focar todas as vendas no site, porque daí a gente faz a plataforma do site trabalhar por nós, né? Então, tudo fica ali, os descontos estão ali, não precisa mais ter aquele contato com o distribuidor. Ah, eu sou vendedor. Não, eu sou distribuidor. Não, o site está ali, os descontos te tornam vendedor ou distribuidor, né? De acordo com o teu volume de compras. Então, se você quer ser distribuidor, junta, né, uma quantia e você consegue 50% de desconto, que é o desconto de um distribuidor, se a gente tivesse aquele sistema manual de antes. Então, tudo é online. Você vai ali, faz a tua compra, pega o teu desconto, escolhe o teu frete, que se é correio, se é frete grátis nos encontros, né? Faz teu pagamento e não precisa tirar ninguém aqui que está trabalhando, né? Lá na edição do CD, na edição do livro, para fazer esse trabalho natural. Então, tudo está dentro do site. Glória a Deus. E trouxe bastante organização também, né? Para as compras. Todo mundo... É tudo muito justo, porque todo mundo vai comprar tudo igual, no mesmo preço, nas mesmas condições e tabela tudo para que possa haver bastante paz para todos, né? Para que todos nós possamos desfrutar desse manancial, porque o grande objetivo é o crescimento de vida. Há toda essa parte burocrática de empresa, de logo, enfim, tantas coisas que precisam hoje no mundo para que possa ser bem sucedido nessas vendas, mas a gente sempre tem que focar e sempre estar com o nosso coração no Senhor, de que tudo isso só existe porque Deus quer a sua igreja gloriosa, né? Porque Deus quer esse crescimento de vida e espalhar essa verdade para o mundo inteiro. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.